Fala galera, tudo bem? Como eu já havia conversado com algumas pessoas pelo Instagram, eu ia começar a fazer uns vídeos e o primeiro vídeo que eu ia fazer ia ser relatando e falando um pouco sobre como é isso que eu vivo, que é a depressão. E eu queria falar mais ou menos um pouquinho assim como é o dia a dia e vamos ver como é que vai fluir. Até para quem não me segue nas redes sociais, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Pode me seguir lá, mandar perguntas ou qualquer outra coisa, que estou super disposta a responder qualquer coisa. Bom, quando a gente procura alguma coisa sobre a depressão na internet, normalmente não se encontra muitas respostas como realmente se vive a depressão. Ele fala que normalmente as pessoas são tristes, não tem vontade de viver, ou não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de nada, assim, praticamente. E, assim, vou dar uma resumida mais ou menos de como tudo começou. Dia 1º de setembro do ano passado, do ano de 2019, eu tive a primeira queda, eu tive a primeira crise de depressão, que foi onde eu simplesmente decidi não, a depressão veio à tona e eu particularmente não consegui resistir a ela. Foi onde eu comecei a me mutilar. E comecei a mandar mensagens pra minha mãe, me despedindo dela. E nisso ela saiu do trabalho dela e veio ao meu encontro em casa. Quando ela chegou em casa, eu estava toda mutilada. Foi um choque muito grande, tanto pra mim quanto pra minha mãe. E ali foi onde começou uma nova vida, assim, de um lado ruim. E comecei os tratamentos. O mês de setembro de 2019 foi praticamente todo indo em emergências da ala psiquiátrica pra ver medicações, porque eu me machucava, ou sempre tinha alguma coisa que fazia com que eu voltasse na emergência. Tanto que quando eu estudei depressão, pra quem não sabe, eu sou formada em técnica de enfermagem, eu nunca imaginei que a depressão iria se tornar nesse caos, assim, poderia chegar a este ponto onde eu estou vivendo. Até porque a minha mãe tinha depressão, minha avó tinha depressão e nem por isso chegou a esse ponto. Ter pensamentos negativos é muito diferente do que... Tem um cachorro latindo. É muito diferente desse ponto onde eu cheguei. Tanto que eu me assustei e a minha mãe se assustou muito com todo esse caos que a nossa vida se tornou. A depressão, ela é tão perigosa quanto qualquer outra doença. Ou melhor, ela acaba sendo até um pouco mais perigosa porque tem alguém ali te falando e te comunicando: olha só, eu estou com esse sintoma, eu estou sentindo isso, eu não quero viver, eu não quero sair da cama, eu não quero... Sabe, tem alguém o tempo inteiro te falando ali e tu te sente como familiar responsável por aquilo, em querer ajudar, em querer... Então, não tente fazer qualquer coisa em casa. Busque, sim, profissionais certo para isso, psiquiatras e psicólogos. Essas são as pessoas que têm que ser procuradas. A depressão, ela começa pequenininha e ela só aumenta. Ela não vai embora. Acredita que quando, em 2018, eu me formei na área de técnico de enfermagem e logo em seguida fui hospitalizada por uns motivos, e a minha mãe disse que desde aquele momento, quando eu saí do hospital, eu voltei mudada. Então, provavelmente eu tava dando indícios de depressão já fazia tempo, só que a gente não percebeu, e isso é muito comum. A gente só percebe quando a gente cai e precisa de ajuda, assim, o quanto antes. E a minha internação no hospital em 2018 foi por volta de abril, maio, por aí.
E quando eu entrei em depressão foi em setembro de 2019. Então eu particularmente fiquei mais de um ano lutando contra a depressão, só que era uma depressão pequena e a gente não tinha dado tanta importância. Até que ela se tornou gigantesca e se tornou em algo incontrolável, que é mais ou menos a depressão que eu tenho hoje. Às vezes ela toma controle de mim, dos meus atos, das minhas ações, que eu não percebo. E em setembro ela veio à tona. Conviver com uma pessoa depressiva é horrível. A pessoa depressiva se sente horrível por ela, pelas pessoas em volta dela. Sim, é necessário pedir ajuda. Eu sei o quanto é difícil. Eu, particularmente, sinto uma dificuldade tremenda de pedir ajuda, de solicitar qualquer coisa. Eu acho que, na minha cabeça, eu vejo muito como a depressão de que eu vou conseguir vencer sozinha. Mas não vou conseguir vencer sozinha. É uma coisa que envolve muito a questão social, familiar. Por isso que, para quem não tem uma estrutura boa, assim, de família, de amigos e relacionamentos, é necessário sim procurar a psiquiatria, a psicologia. É muito necessário pedir ajuda para um profissional, principalmente para um profissional, porque várias pessoas eu vejo comentando de que, se você sofre de depressão, se você sofre de ansiedade, meu direct está disponível para você, não sei o quê. Galera, é muito massa essa intenção de vocês, mas assim, não é qualquer um que sabe lidar. Principalmente para pessoa que sofre a própria depressão, ela não sabe lidar com isso. E não vai ser um simples desabafo que vai fazer com que ela fique bem. Ela precisa de ajuda de profissionais. Muitas vezes o profissional tem que entrar muito a fundo naquele caso para conseguir desvendar a melhor medicação, o melhor tratamento. Às vezes não é só ter que conversar com alguém, mas sim precisa de um apoio diferente. Então, se você conhece alguém que sofre de depressão, sofre de ansiedade, sofre de toque, sofre de qualquer coisa, qualquer doença que seja relacionado a doenças mentais, procurar e dizer, olha só, eu preciso de ajuda porque tô com depressão, tô sentindo isso, encaminha ele para um profissional. Procura por profissionais que você acha top, que você segue nas redes sociais, em qualquer lugar, e indica ele. Diz, olha só, procura esse lugar, se tu quiser, eu vou contigo. Isso é o lado legal, isso é o certo. Oferece para ele apoio, mas não se disponibiliza para falar e conversar, porque muitas vezes não é a coisa certa que tu vai falar para ele, não é o recomendável, porque um pequeno deslize ou pequena coisinha que você possa estar falando para ele pode desencadear qualquer coisa numa pessoa que tenha depressão, dependendo de como ela vai estar. Eu sou um tipo de pessoa que tô há 1 ano em tratamento e há pouco tempo saí de uma internação psiquiátrica. Não foi fácil, não tem sido fácil. Muitas vezes eu olho para todo esse ano que eu vivi e fico pensando que parece que essa vida é uma eternidade, parece, mas uma hora vai passar, porque a depressão não dura pro resto da vida. Parece que vai durar, para nós que estamos convivendo com a doença, parece que vai durar pro resto da vida, mas não vai. Isso tem que ser o que mais vai nos motivar neste momento. A gente tem que focar em tudo aquilo que a gente tem de bom. Seja um amigo, seja um cachorro, seja um gato, seja namorado, namorada, seja qualquer coisa que a gente tenha de bom, alguma coisinha tem que nos salvar, a gente tem que se pegar isso, a gente tem que se apegar a alguma coisa pra focar naquilo e fazer o máximo pra sair e querer sair da depressão por conta daquilo. Há um tempo atrás, a minha mãe perguntava pra mim, tu quer viver? Eu dizia, não, eu não quero viver.
E ela diz, e sempre, nunca desistiu de mim, sempre esteve ali do meu lado. E hoje ela pergunta pra mim se eu quero viver, eu digo que eu quero. Porque ela faz muito por mim, meu irmão faz muito por mim, minha namorada faz muito por mim e minha psicóloga faz muito por mim. Então, e aí a gente nunca imagina que uma pessoa que tá sempre pra cima é capaz de ter depressão. Tanto que quando eu cheguei pra minha chefe, na época eu tava numa escolinha, quando eu cheguei pra ela e falei assim, eu tô com depressão. Ela disse, o quê? Tu com depressão? As pessoas não conseguiam acreditar e associar que eu poderia estar com depressão. Porque eu sempre estive pra cima, sempre estive brincando com todo mundo, adulto ou criança, adolescente, qualquer pessoa, eu estava brincando, me comunicando, sempre o tempo inteiro, eu nunca parava. Então, eles não conseguiam acreditar que eu estava com depressão. Nem a minha mãe conseguia acreditar. E hoje em dia, quando a minha mãe chega pra mim e diz assim, ai, porque tu precisa te agarrar, tu precisa ter força pra voltar a ser o que tu era antes. Eu fico tentando me lembrar em como eu era antes. E eu, particularmente, não consigo lembrar de que eu era... Eu sei porque me contam, mas sabe aquela sensação de que parece que tu não sabe como é ser brincalhona, ser risonha, ter autoestima, ser comunicativa? Tu particularmente não sabe como é isso. E tu tenta buscar ser algo que tu não lembra como é. E isso é muito difícil. E ainda mais que a depressão, ela é muito instável. Porque quando tu começa o tratamento, tu tá tendo tratamento e o tratamento tá dando certo, vai chegar uma hora que o tratamento vai fazer assim, ó, puf, parece que tu não tá tendo nenhum tratamento, e aí é onde tu tem a crise. Começam as crises e tu se desespera, tu começa, meu Deus, tudo que eu tô fazendo é em vão? Todo o esforço, os medicamentos, tudo que eu tô fazendo é em vão. E aí começa os pensamentos negativos novamente. Da depressão, onde tu acha que tu não consegue nada, onde tu acha que tu não vai conseguir sair dessa, mas isso é a depressão na tua cabeça e que a gente tem que lutar ao contrário. Minha psicóloga fala muito pra mim de que eu vou tentar, eu vou conseguir e eu vou ter dias maravilhosos, mas vai ter dias que eu vou ter crises. E esses dias de crises, é por isso que eu tô aqui pra gravar esse vídeo. Quando tu procura sobre a depressão, tu imagina uma coisa, mas tu não imagina a proporção que é essa coisa. Quando a minha psicóloga falou pra mim assim, tu vai ter dias de crise, eu imaginei que eram dias de crise, de que, eu não vou me sentir bem. Mas não, são pequenos dias de crise que é tremendo, é gigantesco, assim. É como se tu não estivesse tendo tratamento nenhum. É assim que eu me sinto particularmente, não sei se é como vocês se sentem também. Que são dias terríveis, são dias ruins, que a depressão, ela vai caminhar, a gente vai pular 1, 2, 3 casas pra frente, e quando vê, ela vai fazer, e tu vai dar 4 passos pra trás, e vai ficar sem entender nada. Daqui a pouco tu vai batalhar de novo, vai passar aqueles dias que você não tá se sentindo bem, e tu vai olhar, quando vê, tu já tá lá na frente de novo, já tá se sentindo bem, daqui a pouco. Isso é a depressão, de te auto-sabotar, de qualquer coisinha pode ser motivo de gatilho pra te se desestabilizar. Qualquer coisa pode ser um motivo. Uma briga com a mãe, uma briga, o teu chefe chamando a tua atenção, um exercício que tu não conseguiu fazer na faculdade. Qualquer coisa pode ser um gatilho, mas como também pode não ser nada, e tu simplesmente não se sentir bem.
é preciso, sim, batalhar muito todos os dias pela vida de vocês, pelo que vocês querem, pelo objetivo de vocês. Vocês não querem perder a vida, vocês não querem perder o emprego, desistir da faculdade, vocês não querem nada. É difícil, é difícil. Vão ser dias terríveis, mas com certeza tem alguém que olha por ti, que preza por ti, que faz de tudo pra te ver bem. E com certeza nós precisamos valorizar essas pessoas, fazer com que tudo, mesmo nos dias ruins, não seja um motivo suficiente para com que a gente desista de tudo. Que a gente possa ter sempre um motivo para que a gente não desista das coisas. Esse foi o vídeo que eu fiz para vocês. Se quiserem conversar comigo um pouquinho, e se quiserem que eu faça um outro vídeo falando um pouquinho mais, explicando melhor cada detalhe, cada coisa, manda um like, manda uma pergunta aí. E é isso aí. Beijo.